Como é que você encara como médium a questão das curas espirituais, dos chamados tratamentos espirituais, essa procura pelos encarnados e, ao mesmo tempo, nós vemos muitas casas, isso não é crítica o que eu vou dizer, mas muitas casas priorizando o tratamento em detrimento do estudo doutrinário tão importante que forma realmente uma base segura de ação. Como é que você vê essa questão, sendo um médium atuante com essa experiência de décadas já? Com todo respeito e compreendendo a dor alheia a todos os nossos irmãos que buscam essa alternativa de amenizar as suas problemáticas físicas e orgânicas, nós precisamos, em nome da responsabilidade espírita, da coerência e do bom senso que Allan Kardec teria em nosso lugar, entender que a pesquisa é o único caminho para comprovar se alguém tem mediunidade de cartas ou não, ou mediunidade de cura ou não. Digo isso porque o movimento espírita não está isento das fraudes, dos escândalos que têm acontecido a olhos vistos, nós temos visto, e que fazem parte, sim, de um projeto dos espíritos ainda ignorantes da luz e do bem, que querem, sim, escandalizar a doutrina espírita e se utilizam de pessoas invigilantes. Nós precisamos estar sempre questionando sempre os espíritos. Não temos que ter nenhum receio. Nenhum espírito é autoridade máxima que não possa ser questionado. E quando o espírito é sério, ele tem que ser questionado. O segredo do êxito mediúnico está no grupo que o cerca. Se o grupo que o cerca se dá apenas ao misticismo de uma fé cega, esse grupo vai fazer esse médium se perder com espíritos pseudo-sábios e enganadores, espíritos charlatães, espíritos que vão colocar aquele médium em situação sofrível e escandalizar aquele grupo espírita mais dia menos dia. Os espíritos que querem escândalos, eles são pacientes. Eles esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, enganam o grupo até. Se o grupo não é um grupo questionador, crítico, se não existe uma massa crítica, facilmente esse grupo se tornará presa dessa obsessão de natureza coletiva. Precisamos entender que a medicina é de Deus. O espiritismo não pode concorrer com a medicina. Portanto, nós diríamos, com todo respeito e carinho, que se busque uma alternativa espiritual somente se você não tem mais nenhuma alternativa orgânico-material com a medicina convencional. Seria muito bom que os médiuns de cura, aqueles verdadeiros, só aceitassem pessoas que já tivessem seus exames médicos e que já tivessem, comprovadamente, sido desenganados, porque essa seria uma alternativa interessante para o processo de cura. Como eu disse no começo, o médio de cartas não pode ser o centro exclusivo do centro espírita, do mesmo jeito o médio de cura também não. Eu preciso passar uma informação, e eu estarei, claro, sujeito a críticas, porque se trata de uma informação subjetiva, mediúnica, que veio por meu intermédio. Mas os tais médiuns de cura, eles deixaram de existir. Haverá uma transferência gradual para o exercício do magnetismo, que estará atuando através dos próprios médicos, dos próprios enfermeiros, dos próprios lidadores com a saúde. Será de uma sutileza muito grande, a ponto de você ter realmente hospitais psicossomáticos que aceitarão terapias bioenergéticas, digamos assim. Não terá naturalmente a nossa nomenclatura espiritista, mas queria asseverar que nós espíritas precisamos voltar a estudar o magnetismo, que foi revelado para Allan Kardec através de Franz Otto Mesmer, o próprio espírito Mesmer.
porque a bioenergia é interessantíssima. Vou contar um fato, um grupo de Fortaleza que estava com um médium com cirurgia cortante e estava com muita dúvida e foi até Chico Xavier. Esse grupo de Fortaleza chegou lá, não conseguiu falar com Chico Xavier a contento. E quando eles estavam na fila, no final, o Chico, sem de nada saber, olhou para eles e disse assim: meus filhos, o passe não resolve? Olha essa pergunta do Chico. O passe não resolve? Sabe o que aconteceu quando introduziram os médios de cirurgias e os médios de cura? Tornaram exclusivo aquele médium, e o médium passista foi subvalorizado e as pessoas não queriam mais tomar o passe, queriam só cirurgia espiritual. E eu, Orson, quero dizer que no nosso meio, na casa de Francisco, tem uma senhorinha muito humilde, que não tem quase estudo, que não conhece quase nada. Mas um dia os espíritos me mostraram a luz que exudava da cabeça e das mãos dela. Nós não criamos nenhum trabalho exclusivo para ela. Ela foi introduzida no passe. E através do passe, muitas pessoas têm sido curadas. Mas a gente não precisou criar um trabalho exclusivo para ela, se é que me entendem. Em nossa instituição, se tivermos um médium de cura, ele vai curar. Mas nós não vamos criar nenhuma atividade especializada para isso. Ele vai estar no meio de todos os outros médiuns passistas.